a leitura da palavra de Deus para a pregação dela na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Nós faremos a leitura a partir do verso 1 até o verso de número 13, mas como daremos continuidade da última exposição, que foi do verso 1 ao verso 7, o texto da pregação será o verso 8 ao verso de número 13. Mas para pegarmos e lembrarmos de todo o contexto deste capítulo, faremos a leitura a partir do verso de número 1. Ouçamos com atenção, acompanhemos então a leitura na palavra de Deus, que diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Agora, a leitura da exposição desta manhã. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez, suplicando a iluminação, a bênção de Deus sobre a exposição de sua palavra. Mais uma vez, Senhor, nós te damos graças e suplicamos a bênção, não somente da leitura ouvida, mas também do entendimento dela, para que não sejamos ouvintes negligentes, mas operosos, praticantes da Tua palavra. Ajuda-nos a compreendê-la, ajuda-nos, Senhor, a colocá-la em prática na nossa igreja e no nosso lar. Para a Tua própria glória nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, conforme temos visto e estudado, especialmente no domingo passado, este capítulo em especial, nós vimos que aqui neste capítulo o apóstolo Paulo passa a tratar a respeito do governo da igreja do Senhor Jesus Cristo, falando a respeito dos ofícios da igreja. E ele faz isso em virtude de que no final do capítulo 2, ele deixou em aberto a questão do governo da igreja e também a respeito do ensino da igreja, fazendo a proibição às mulheres, não sendo permitido a elas ensinar
nem exercer autoridade sobre homens. Portanto, em virtude deste vácuo deixado, ele agora passa a preencher este vácuo, falando a respeito daqueles que têm a autoridade e o dever de ensinar ao seu povo. Então, em virtude disto, a partir do verso 1 do capítulo 3 até o verso de número 7 deste capítulo, ele passa a tratar do ofício de governo da igreja, o ministério daqueles que são chamados de dirigentes da igreja. Em outras palavras, o ministério daqueles que são os oficiais da igreja, os presbíteros da igreja, a quem ele chama de episcopo ou bispo, segundo a leitura que fizemos aqui do verso 1 e do verso 2 deste capítulo de número 3. Portanto, Deus estabeleceu na sua igreja pessoas capacitadas e qualificadas para exercerem o presbiterato. Estes, na verdade, eleitos pela igreja, aqueles que almejam o episcopado e que a igreja reconhece qualificados segundo o que o apóstolo Paulo aqui estabeleceu. Estes são eleitos e voluntariamente exercem esta função de liderança na igreja, como pastores que guardam o rebanho de Deus, que foram colocados sob os seus cuidados. Este oficial é conhecido e chamado por nós de presbíteros. E nós também aprendemos que esses presbíteros são alguns presbíteros, é uma pluralidade de presbíteros. E esses presbíteros, na igreja reformada, eles são chamados de regentes e docentes, porque dentre os presbíteros, todos eles são presbíteros governantes, há aqueles que se dedicam de forma especial ao conhecimento da palavra e vivem dele, e ensinam, instruem o povo de Deus. Estes comumente nós chamamos de pastores. Os pastores, portanto, são presbíteros docentes. E os demais pastores, que são presbíteros, são chamados de presbíteros regentes, presbíteros governantes. Parte das igrejas reformadas tem este ofício de presbítero como dois ofícios, e não um ofício e duas ordens, mas dois ofícios muito similares. São presbíteros, sim, mas o presbítero docente é chamado de ministro da palavra e dos sacramentos. Os demais presbíteros são chamados de presbíteros, literalmente, que são os presbíteros regentes. Não são classes superiores os docentes ou os ministros, estão dentro do mesmo nível na estrutura eclesiástica, pois nós não cremos em hierarquia, e estes são voluntariamente servos, estão a serviço da igreja, em especial para guardá-la, protegê-la, e aquele que é o ministro da palavra e dos sacramentos para instruí-la de forma especial. São os ministros da palavra e dos sacramentos. Entretanto, há também um outro ofício, que para algumas igrejas é um terceiro ofício, aquelas que entendem o presbítero docente como ministro, os demais presbíteros como presbíteros e que são regentes, e um outro ofício chamado o diaconato, os diáconos. A respeito deste ofício de diácono é que o apóstolo Paulo vai tratar a partir do versículo 8. Portanto, tendo tratado na semana passada a respeito do ofício de presbíteros, do verso 1 ao verso 7, nós iremos agora dar continuidade aos ofícios da igreja, falando a respeito do ofício de diácono, conforme a leitura que fizemos.
E este ofício, conforme a leitura que fizemos, ele começa a ser tratado no versículo de número 8. Então observe o que diz o versículo de número 8. Ele começa com a palavra semelhantemente. Por que semelhantemente? Porque as qualificações requeridas do diácono são semelhantes às qualificações requeridas do presbítero. Portanto, são qualificações, são características muito semelhantes, similares. Há aspectos distintos, em especial no que diz respeito ao ensino. O ensino é reservado aos presbíteros. O apóstolo Paulo não vai falar dessa característica da função do ensino ou da ministração da palavra de Deus por parte dos oficiais diáconos. Ele deixa esta função aos presbíteros, em especial ao ministro da palavra. Aos diáconos não. Entretanto, as demais características são de fato também exigidas dos diáconos. É por esse motivo que o termo aqui utilizado é da mesma forma que se exige qualificações para os presbíteros, também se exige para os diáconos. Então a palavra semelhantemente poderia ser traduzida da mesma forma. Então observemos, da mesma forma, quanto a diáconos, é necessário que sejam, e aí vem as qualificações, e os irmãos vão perceber que são muito similares. Então, que ofício é este de diácono? Em virtude de que o ofício de presbítero, nós temos alguma referência similar no Antigo Testamento, que são os anciãos. Nós sabemos que a palavra presbítero, traduzida literalmente, ou episcopo, significa, no caso presbítero, ancião. Ou seja, eram pessoas não necessariamente velhas ou mais velhas, mas o que se espera de uma pessoa mais velha, adulta, é maturidade. Então, em virtude disto, os presbíteros são chamados de anciãos. Presbíteros é uma palavra grega. E como é um ofício para distinguir dos anciãos no sentido mais geral, os tradutores utilizam a palavra presbítero. Mas porque é um ofício, é uma função. Da mesma forma, para diáconos, a palavra aqui utilizada, que é a palavra diáconos literalmente no grego, em outras passagens bíblicas, aquilo que no grego se chama diácono é traduzida como servos, serventes. Assim como as características dos presbíteros se espera de todos os crentes, assim também as características dos diáconos se espera de todos os crentes. Entretanto, por ser ofício, se exige mais, se requer mais. Elas devem estar patentes, elas devem estar mais amadurecidas, porque eles serão os nossos líderes. Eles de fato são os nossos líderes. Mas o diaconato ou os diáconos, nós não temos algo à semelhança dos presbíteros descrito, pelo menos de uma forma clara, no Antigo Testamento. Portanto, a partir de quando surgiu o ofício de diácono? O ofício de diácono surge, de fato, diante de uma necessidade da igreja primitiva. E o relato a respeito do início do diaconato se encontra no capítulo 6 do livro de Atos. É ali que se descreve de forma clara o início
do diaconato. E as palavras lá utilizadas, embora não encontremos o termo diácono em Atos capítulo 6, entretanto a descrição daquele que é escolhido para o exercício da função de servir a igreja, vem da mesma raiz do verbo servir. Portanto, se entende, a grandíssima maioria dos escritores, dos estudiosos, e a nossa igreja, em especial as igrejas reformadas, que de fato ali está o relato do início do diaconato. Então, observemos, abrindo a palavra de Deus, no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 6, versos de 1 a 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Leamos com atenção a partir do verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles, dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Essa palavra distribuição é a palavra diaconia, portanto, ela também tem relação com a raiz da palavra diácono. Mas continuemos. Então, os 12, no caso os 12 apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Esta palavra, servir às mesas, seria, portanto, uma função, uma atribuição daqueles que serão escolhidos para o exercício desta função. Eles não se dedicarão à ministração da palavra, mas em servir as mesas. Esta palavra servir as mesas tem a mesma origem da palavra diácono. Ela é muito semelhante. E a raiz dela é exatamente esta palavra. Mas, irmãos, diz os apóstolos, em virtude deste problema da distribuição, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, ou deste negócio. E quanto a nós, apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Está aqui, portanto, dado início ao ofício de diácono. Observe que ele tem características semelhantes às características, às qualificações do diácono lá de 1 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 8 em diante, que é resumido aqui em cheios do Espírito Santo, e outras palavras mais, homens de sabedoria, para o exercício da função do servir às mesas. Observe que, além das qualificações necessárias para o exercício desta função, dada pelos apóstolos, assim como é dado em Timóteo capítulo 3, qualificações pelo apóstolo Paulo, aqui também pelos apóstolos, como a necessidade
para o exercício deste ministério. Da mesma forma, a igreja viu nestes homens, reconheceu nestes 7 estas características para preencher este encargo, esta função. A igreja, portanto, elegeu, houve a promoção de eleição, segundo a orientação apostólica. E não somente isto, houve também a ordenação, a separação daqueles 7 para o encargo, para o exercício do ofício do diaconato, ou seja, o de servir às mesas, o de cuidar das necessidades materiais da igreja. Os apóstolos que faziam isto, que tinham também esta atribuição, disseram: não é bom que a gente tire o foco daquilo para o qual fomos chamados, ou seja, a ministração da palavra e a oração sobre o rebanho. Este ministério deve ser reservado a outros irmãos que foram qualificados para este outro ministério de servir às mesas. Oraram e impuseram as mãos, eles foram, portanto, separados, ordenados para o ministério do serviço, para servirem às mesas em virtude das qualificações. E de fato foi assim que ocorreu. Nós vamos observar em Atos no capítulo 2, lá no finalzinho, Atos capítulo número 4, que estas atividades já existiam e que eram exercidas pelos apóstolos e pela comunidade de uma forma geral. Mas o problema é que o número dos discípulos se multiplicou, conforme a leitura do versículo 1. Leiamos novamente. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, que eram os judeus de língua grega, os helenistas, contra os hebreus, que eram os judeus de língua hebraica, e que viviam em Jerusalém. Houve uma murmuração, porque os de língua grega, os judeus, crentes, discípulos, se queixaram, dizendo que as viúvas gregas, de língua grega, dentre os judeus cristãos, estavam sendo esquecidos da diaconia diária. Então, em virtude disto, os apóstolos entenderam da necessidade da eleição de diáconos para servir as mesas. Surge então aí o diaconato, o ofício de diácono. Então é sobre isto que o apóstolo Paulo nos fala aqui a partir do verso 8 desta primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Vejamos agora, compreendendo bem isto, a respeito deste ofício. Observemos também, para ficar claro, que isto é um ofício, de fato, é uma função, que o apóstolo Paulo vai fazer referência a respeito da existência deste ofício de diácono em Filipenses, no capítulo 1, versículo de número 1. Abram, por favor, a palavra de Deus em Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Bispos são os presbíteros, os episcopos, os dirigentes da congregação, e os diáconos, e observe o plural. Então observe que já na igreja, na sua raiz, na sua origem, ela já tinha uma organização governamental. Ela era governada por bispos em especial e diáconos que serviam às mesas. Então não é algo criado pelos homens sem a inspiração do Espírito, como fazemos hoje nas igrejas reformadas, nas igrejas presbiterianas, na nossa igreja, um governo de presbíteros, regentes e docentes, ou ministros da palavra, e dirigentes, governantes e diáconos.
Ficando claro isto, espero, dentre nós, observemos então quais são as qualificações, verso 8. O apóstolo Paulo, ele vai fazer menção, primeiramente, da respeitabilidade deste homem, deste ofício, assim como de presbítero. E logo em seguida, ele vai utilizar 3 palavras como expressão daquilo que caracteriza um homem que não é respeitável. Observemos com atenção. Semelhantemente, conforme já fizemos menção, da mesma forma que para presbíteros, os diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. O que é ser um homem respeitável? É um homem, em outras palavras, de seriedade. Ele leva a sério o seu ofício, as suas atribuições, os seus dons são tomados a sério. Ele não brinca com suas responsabilidades, mesmo antes de serem eleitos e separados para o exercício do ofício. É por isso que há a participação da igreja na eleição, o reconhecimento. E é por isso que é necessário que eles sejam testados, conforme veremos logo em seguida. É necessário que eles sejam respeitáveis, ou seja, homens dignos de confiança, homens de princípios elevados. Então, para exercer o diaconato, é necessário que estas pessoas, dentre a comunidade, dentre os discípulos, sejam pessoas em que a igreja reconheça que são homens sérios, dignos de respeito, de confiança. Porque esses homens, eles vão visitar as casas dos irmãos membros da igreja, vão ter uma intimidade, vão saber quais são as suas necessidades. Estes homens ouvirão o que estas pessoas na sua intimidade dirão a eles. Por isso eles precisam ser respeitáveis, dignos de honra, que tenham princípios elevados. Agora, o que é o contrário disto? Não ter princípios elevados, não ser pessoas sérias, dignas de honra e de confiança. O apóstolo Paulo então vai dizer de uma só palavra, que, segundo outras traduções, na verdade, que não tem uma língua dupla, ou seja, ele diz uma coisa para você, mas diz outra coisa para uma outra pessoa. Ele não é um homem de uma só palavra, portanto não é um homem de confiança. Ele tem uma língua torta, digamos assim. É alguém que diz algo para si, mas para outros ele já diz outra coisa. Um homem desse não é respeitável. Então é a primeira negativa que o apóstolo Paulo faz referência, contrariamente àqueles que são homens respeitáveis. Então um homem que tem uma língua dobre, que não tem uma só palavra, não é digno de respeito, de confiança. E eu pergunto, será que nós queremos diáconos assim em nossa igreja? Não é sem motivo dos grandes problemas que há nas igrejas de uma forma geral. Se precipitam, e é por isso que o apóstolo Paulo vai exortar a Tiago que não imponha as mãos precipitadamente. E é por esse motivo também que o apóstolo Paulo, logo em seguida, conforme já mencionamos, ele vai exigir um período de prova, para que aquelas pessoas sejam de fato provadas respeitáveis. O contrário de respeitáveis são aqueles homens que não são de uma só palavra, tem uma palavra dobre. Outra característica negativa daqueles que não são respeitáveis
não inclinados a muito vinho. Outro não. Nós precisamos muito de não. Às vezes é duro, mas precisamos. Porque imagina um homem apegado, e ele vai, essa característica também é referida para os presbíteros, não é? Não dado ao vinho, aqui ele vai acrescentar, não inclinados a muito vinho. Alguém que chegue para fazer uma visita e que, sei lá, se oferece um vinho e ele quer outro, e ele quer outro. Ou seja, um homem que depende do álcool, talvez para ocultar a sua timidez ou coisa do tipo. Um homem deste não é um homem sóbrio, não é um homem de confiança. É um homem independente de circunstâncias, de droga, de álcool. Então, este não tem a qualificação necessária para o exercício do diaconato. Não é um homem respeitável. A outra negativa, não cobiçosos de sórdida ganância, ou seja, que não seja um homem ávido por dinheiro, porque ele vai lidar com dinheiro, com os recursos materiais da igreja e das famílias. E ele vai dar instruções e suprir as necessidades das famílias, como representante da igreja, como um servo, um ministro que serve a igreja. Ele precisa saber gerir os seus próprios recursos e não ser um homem avaro, avarento, ganancioso, por recursos ilícitos. Ele vai cuidar dos recursos materiais da igreja e vai lidar com pessoas carentes e necessitadas, se houver sabedoria para que ele possa perceber. Porque uma coisa interessante, eu já vou fazendo algumas aplicações, é que o diácono ou os diáconos, eles não estão só e apenas e tão somente para suprir as carências materiais das famílias da igreja, mas sendo um homem cheio do espírito e de sabedoria, ele vai perceber, quem sabe, a necessidade de instruir aquele pai em especial, aquela família, sobre como gerir os seus negócios, os seus recursos. E que a necessidade não é que a igreja sustente aquele pai, aquela mãe, aquela viúva, aquele órfão, mas dá instruções, porque quem sabe ele não gere bem os seus recursos. Imagine um homem ganancioso, avarento, para dar instruções sobre esta questão, ou quem sabe sugerir alguma formação e quem sabe a igreja poder pagar. Então existem muitas formas dos diáconos gerirem os recursos da igreja sem que necessariamente utilizem esses recursos dando orientações e instruções, encaminhando para negócios materiais, para o benefício e o suprimento da carência daquela família. E também da necessidade da orientação daquela família quanto ao trabalho exigido no 4º mandamento e a guarda do dia do Senhor. Estes homens devem ter a sabedoria e a capacidade de instrução. Um homem deste não pode ser avarento ou cobiçoso de sórdida ganância, ou que ganhe dinheiro ilicitamente, ou que se aproveite. Aliás, a nossa leitura lá na carta a Tiago, nós percebemos isso, a respeito da religião pura e sem mácula, é visitar os órfãos e viúvas, e não se contaminar. Por isso os diáconos não podem ser avarentos, e têm que gerir bem os seus recursos. Imagina um diácono que deve, e que vive devendo,
dever, infelizmente, quem sabe, mas que viva sempre assim. Esse homem não tem a capacidade de orientar. Muito bem, então os homens, os diáconos, que são homens respeitáveis, dignos de confiança, eles, por outro lado, não devem ter estas características, essas três aqui mencionadas. Agora, enquanto ele vive assim, que é, digamos, a ortopraxia, um modo prático de vida, ele não pode se esquecer, embora ele não seja um presbítero docente, não se exige dele isto, não é o ofício dele o ensino, mas ele, por outro lado, tem que ser um homem que conserve a fé. Ele deve ser também ortodoxo, além de ortoprático, ele tem que ser um homem ortodoxo. Não é apenas a prática, lidar com recursos seculares e materiais, mas tem que ser um homem de fé. E quando eu falo homem de fé, a fé genuína, fiel à palavra de Deus. Observe porque ele diz assim, verso 9: conservando o mistério da fé com a consciência limpa, para que não haja conflito entre a ortopraxia e a ortodoxia. Ele deve ser um guardião do mistério da fé. Mistério da fé é uma forma sintética de se falar da doutrina verdadeira, da doutrina fiel, doutrina dos apóstolos. Mistério porque outrora estava oculta, não se percebia. A igreja do Antigo Testamento vivia num ambiente meio sombrio. Imagina esta sala sombria. Podemos identificar cadeiras e mesas, mas não temos muito bem a percepção de todas as coisas. Quando Cristo vem, ilumina tudo. Então o que estava oculto se revela em Cristo. O mistério aqui referido é um mistério que já foi revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mistério da fé é o Evangelho em essência. Mistério da fé é a revelação do Salvador, que ilumina e que traz ensinamentos para a nossa vida. O diácono, ele não deve ser apenas ortoprático, mas ortodoxo. Ele deve conservar a fé, porque ele estará em sua casa, orientando quanto aos bens materiais, mas ele aconselhará, ele orientará. Ele precisa conhecer a doutrina, ele precisa conservá-lo, é fazer conhecendo, mantendo a consciência limpa ou pura. Então há um casamento entre a ortodoxia e a ortopraxia, por parte dos diáconos também. Isso não se exige apenas dos presbíteros, mas também dos diáconos. Pois embora seja um homem prático, é também um homem que faz aquilo fundamentado na fé verdadeira, genuína. No verso 10, então, o apóstolo Paulo vai falar a respeito da necessidade de que estes sejam primeiramente provados. Esta exigência que se faz para os diáconos também são feitas para os presbíteros. Não da forma tão clara e explícita aqui, mas eles falam a respeito dos presbíteros que eles não podem ser neófitos. Ele fala que eles devem ser maridos de uma só mulher. Para isso é necessário provas, evidências. Ele fala também que é necessário que não haja precipitação na ordenação dos presbíteros. Portanto, há um período de prova também para os presbíteros. Mas aqui, de forma explícita, ele diz: também sejam estes
diáconos, primeiramente experimentados ou testados ou provados, e se mostrarem irrepreensíveis quanto às exigências que foram mencionadas para presbíteros e agora para diáconos, se ele for irrepreensível nestas questões, exerçam o diaconato. Sejam separados para o exercício do diaconato, do ministério do serviço, do ofício do serviço, do servir à mesa ou às mesas. Aí sim, exerçam o diaconato. É necessário um teste. Também não se pode impor as mãos precipitadamente. Há uma necessidade de uma avaliação, de uma análise e de uma maturidade também por parte destes, como se foi exigido dos presbíteros. Vem então o verso 11, quando o apóstolo faz uma intromissão de um verso, uma adição de um verso, verso 11, e ele volta no verso 12 até o 13 a tratar do diaconato. Vamos pular o verso 11, depois voltaremos para ele, para os irmãos perceberem que no verso 12, ele continua a falar do mesmo ofício, o de diácono. A inserção do verso 11 foi um adendo para se falar das mulheres dos diáconos. Mas vejamos o verso subsequente, depois voltaremos para o verso 11. Verso 12, o diácono, depois de falar a respeito das mulheres, seja marido de uma só mulher. Observe o contexto: marido, esposo de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa, os filhos que estão debaixo da sua autoridade. Já falamos que não é necessário, a necessidade para o ofício não é que seja casado, porque Paulo não era, Timóteo provavelmente não era. O casamento e o celibato são dons, então nem todos têm, o apóstolo Paulo trata disso no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, mas isso tem a ver com o governo de sua casa, tem a ver com a autoridade no lar. Por isso que ele faz esta menção do ser casado com a só mulher. E o ser casado com uma só mulher implica em fidelidade. Já falamos a respeito disto quando nos referimos aos presbíteros. Os diáconos também se exige isto. E que governe bem seus filhos e a própria casa. Portanto, a sua casa deve ser o modelo para o exercício do seu diaconato nos outros lares dos membros da igreja. O seu lar deve ser modelo. Então imagine um homem desse visitando lares onde há mulheres, às vezes carentes. Ele deve ser um homem de uma só mulher. E é por isso que ele não pode, nessas visitas diaconais, fazer visitas sozinho. Sabe como o bicho homem é. Então ele deve ser um homem digno de confiança, fiel. Deve haver sabedoria também na prática do diaconato. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus, assim ele encerra. Voltemos então, depois voltaremos novamente para o verso final, para o verso de número 11, porque aqui há alguma polêmica nos nossos dias. Há alguns que vão defender aqui o diaconato feminino, diaconisa, com este versículo aqui, e também com Romanos 12:1, que vai falar de Febe, uma mulher que servia também ao apóstolo Paulo em especial e às igrejas. O apóstolo Paulo fala para tratá-la bem. Então alguns vão se apegar neste único versículo 11
E no versículo 1 do capítulo 12 de Romanos, para defender as diaconisas, o ofício para mulheres na igreja. Mas não é isto, sobre isto, esta mulher aqui tratada, não é uma diaconisa. Vamos ler novamente o verso 11. Da mesma forma, ou de sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo, ponto. Paulo não se estende, ele volta a tratar do diaconato no verso seguinte. E observe, o ofício de presbítero é chamado de episcopo ou bispo, o ofício para o diácono é chamado de diácono, para o exercício do diaconato. Mas para as mulheres ele não diz as diaconisas, ele usa o termo mulheres. Para o ofício, Paulo não vai dizer homens, ele vai falar presbítero, ele vai falar diácono. Mas para as mulheres ele não usa um título, ele usa o termo mulheres, que é a mesma tradução, a depender do contexto, para esposa, esposas. É a mesma palavra. Então, algumas versões vão utilizar o termo esposas. É legítimo pelo contexto, porque logo em seguida ele vai falar das esposas vai falar do diácono ser marido de uma só esposa, de uma só mulher. Então, por esse motivo, não há por que temermos, de fato, o ofício, imposição de mãos e a exigência da liderança é dada aos homens e não às mulheres. Por isso, não pode existir diaconisa. Então vejamos alguns argumentos que provam de fato que ele não está falando de diaconisas, mas de esposas. Primeiro deles, o título, já fiz referência. Não é dado um título para estas mulheres. Elas são chamadas de mulheres ou esposas. Já fiz referências a isso. Segundo lugar, um matrimônio, também já fiz referência. Paulo exige do presbítero e do diácono que seja marido de uma só mulher. Pelo menos até pouco tempo, uma mulher não poderia ser marido de uma só mulher. Hoje em dia as coisas estão tão, que parece que pode, mas na igreja não. Pelo menos no conceito da nossa igreja, mulher não pode ser marido de uma só mulher. É homem. Portanto, essa exigência que é feita para o oficialato de presbítero e de diácono, não se coloca nada referente às mulheres. Então, ele não está tratando de mulheres oficiais, mas sim de esposas, ou de mulheres de uma forma geral, como alguns interpretam, ou mulheres apenas dos diáconos. Hoje, outros, como João Calvino e outros mais, vão interpretar como as mulheres tanto de presbíteros como de diáconos, mas as suas esposas, porque de certa forma elas fazem parte do ministério daqueles homens, auxiliando, não só como marido, mas também com relação ao seu ministério na igreja. Ela servirá de auxílio em especial às mulheres dos diáconos. Então, o título prova que de fato ele não se refere às mulheres no ofício do diaconato, mas sim às esposas. O fato dele não exigir que a mulher seja casada com um só marido, ou coisa desse tipo, no sentido de liderar o lar, de liderança, como se exige do presbítero e do diácono. Em terceiro lugar, nas qualificações, não se exige um teste para essas mulheres, como se exige para presbítero e diácono, um teste para que ela receba a imposição de mãos, não se exige. Então, é o terceiro argumento. Depois, a maneira com a qual Paulo lida com o ofício de presbítero, com a série de instruções, de diáconos, com a série de instruções e qualificações, e de mulheres de forma muito resumida. E por último,
Já fiz referência à liderança. Não se exige dela liderança no lar. Portanto, o texto não pode estar fazendo menção de diaconisas entre presbíteros, diáconos, diaconisas e diácono novamente. É um texto que faz menção da esposa do diácono, ou da esposa dos diáconos e dos presbíteros. Das duas, uma, mas a esposa do oficial e não uma oficial, uma diaconisa. Leamos novamente. Da mesma maneira, da mesma forma, semelhantemente, quanto a mulheres ou às mulheres, de quem? Dos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, pessoas dignas de confiança, não maldizentes, ou essa palavra aí é caluniadora, diabolos, a mulher não pode ser diabolos, caluniadora, como o diabo é. Então deve ser uma mulher que tenha a língua bem controlada, temperante, em outras palavras, moderada, ele já fez referência a isso no capítulo 2, e fiéis em tudo. E fiéis em tudo. Esta é a qualificação das mulheres, dos oficiais, em especial, quem sabe aqui, do diácono. Por quê? Porque as mulheres podem auxiliar nesta função, neste cargo, neste ofício de diácono. Elas são grandes auxiliadores. Era o caso, muito provavelmente, de Febe, porque elas são servas também. Elas têm uma habilidade muito grande em auxiliar os seus homens nesta função do exercício do diaconato. Em visitas não oficiais, mas lembrem-se, elas acompanhavam as mulheres dos apóstolos, como Pedro, no seu apostolado. Havia um acompanhamento. Elas são de grande valor, então, no auxílio dos oficiais, mas não são oficiais, não são ordenadas, não é colocada esta carga sobre elas, é dada aos homens, mas se exige destas esposas estas qualificações, fiéis em tudo. Esclarecida esta questão de que os ofícios são dados aos homens, tanto de presbíteros como de diáconos, voltemos para o verso 12 e 13, para a gente fazer um resumo e encerrar. O diácono, verso 12, ele volta a tratar do diácono, tendo a interrupção da sua esposa. Observe que ele não desenvolve, ele volta a tratar de diácono. Seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Já fizemos referência a isto. E ele encerra então falando o seguinte: pois os que desempenham bem o diaconato, o ministério do serviço material, alcançam para si mesmos justa preeminência, ou seja, um grau, uma posição de honra e de respeito, e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Estes que visitam os lares, que são homens reconhecidos pela igreja, que trabalham no ministério material, de suprimento de necessidades, eles são honrados pelos membros da igreja, eles são vistos em alta conta. São pessoas que alcançam uma proeminência no meio do povo de Deus, pelo que eles fazem. E não é sem motivo, porque este lado, embora muitas vezes esquecidos pela igreja e não valorizado, se fala e se valoriza muito o presbiterato, mas o diaconato às vezes é muito esquecido. Ele caracteriza aquele que veio para servir e não ser servido, o próprio Senhor Jesus Cristo, que é referido como servo, como diácono, o diácono dos diáconos, Jesus Cristo.
e cuja exigência no último dia faz referências ao suprimento de necessidades materiais, seculares. Se não, observemos estas exigências em Mateus, no capítulo 25, verso 35 em diante, até o 46. Observe Mateus 25, estamos concluindo, até o 46. Se referindo ao último dia, ao dia do juízo, diz Jesus para os seus discípulos, explicando-lhes o porquê eles seriam recebidos. Porque tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão aos justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Observe que essas características são de todos os crentes, é uma exigência de todos os crentes. Mas estes da igreja, que são diáconos, exercem isso especialmente e como representantes do povo de Deus. Quando eles fazem isto, quando eles exercem bem o diaconato, ele na verdade está como representante do povo de Deus fazendo isto. Quando eles fazem isto, a igreja faz com ele e por ele, apoiando, orando, contribuindo para que supra as necessidades dos necessitados da igreja. E Jesus coloca isso em alta conta, como critério e evidência daqueles que verdadeiramente o servem. A ceia do Senhor também aponta para isso, pois a ceia do Senhor é um reflexo de um alimento físico, material, que nos alimenta espiritualmente, com pão e com vinho. É um trabalho também que tem relação com o exercício do diaconato, por isso que o diaconato e os diáconos são vistos em alto grau, em alta conta, homens de valor e de respeito. A ceia do Senhor também aponta para este suprimento das necessidades. Jesus, portanto, é o diácono dos diáconos. E é o padrão para os diáconos, é o padrão para os crentes, é o padrão para todos nós. Portanto, tenhamos isto com seriedade, como igreja do Senhor Jesus Cristo. A necessidade em especial dos da família da fé, para que sejam supridos com homens sábios, dispostos, investidos de autoridade, de capacitação, de sabedoria, de temor a Deus, e que conservam o mistério da fé, para que Deus possa agir em nós, conforme Ele agiu no Seu Filho Jesus Cristo, que se deu por nós, Seu corpo foi dado por nós, é dele que nós nos alimentamos. Jesus Cristo, o diácono dos diáconos, o Senhor dos senhores, aquele que veio para servir e não para ser servido.
Este é o maior modelo, assim como é e como fizemos referência para os presbíteros, é também para os diáconos e para toda a igreja. Que Deus então nos ajude e nos abençoe neste ofício e nesse ministério tão importante na sua igreja, para a glória do seu nome. Amém.